Oi pessoal, boa noite, estamos aqui em Brasília e aqui a gente quer falar com vocês sobre vários assuntos importantes. O primeiro deles é essa questão aí de que o Fabrício Queiroz, famoso motorista, assessor, faz tudo, inclusive parece que faz caixinha também do Flávio Bolsonaro, vai finalmente aparecer amanhã lá no Ministério Público do Rio de Janeiro. Vamos ver, né? Hoje saiu a notícia que 22 deputados serão investigados pelo Ministério Público, deputados estaduais do Rio. Inclusive, esperamos que nessa lista esteja também o Flávio Bolsonaro, porque o COAF também identificou vários problemas no seu assessor, que é esse Fabrício Queiroz, e que todo mundo está perguntando no Brasil inteiro, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz? É a pergunta que mais se faz por todos os lados. Segunda coisa importante, hoje nós tivemos uma diplomação lá em São Paulo. Eu quero mais uma vez agradecer aí a todos que nos apoiaram, que votaram, que ajudaram de alguma forma. Nós pudemos obter lá hoje o diploma, e esse diploma já praticamente é a garantia do nosso mandato, que vamos tomar posse no dia 1º de fevereiro, aqui o 4º mandato que nós vamos estar cumprindo e vamos buscar cumprir sempre com muita seriedade e com muito compromisso com as lutas do povo brasileiro. Essa é a nossa sempre foi a nossa fundamento, sempre foi a nossa base, né? Essa luta do povo brasileiro. E é isso que nós vamos continuar lutando. Eu queria falar um pouco agora com vocês de um assunto que hoje está nos jornais, né? Depois de 6 meses praticamente, foi anunciado a forma de compra que a Boeing vai fazer em relação à Embraer. Ou seja, quais são os termos do contrato de compra da Embraer pela Boeing. E a coisa, gente, é uma vergonha, é uma maracutaia, tem que ser investigado, porque o que está se entregando é muito além do que a gente imaginava. Veja só, o que eles vinham falando? Não, vamos separar duas empresas. A Embraer, que produz jatos comerciais, certo? Aviões comerciais de médio porte, vai se fundir com a Boeing, vai ser comprada pela Boeing, né? Então, esse setor de aviões comerciais seria comprado pela Boeing, junto com os jatos executivos, esses jatinhos pequenos, que também dão um bom dinheiro aí para a Embraer. E ficaria uma segunda empresa chamada Embraer Defesa, onde todos estariam lá nessa empresa chamada Embraer Defesa ou Embraer Antiga. Pois bem, na empresa comprada pela Boeing, 80% do capital vai ser da Boeing e 20% da Embraer, certo? E deixa de existir a chamada Golden Share, quer dizer, a condição de que o governo brasileiro possa opinar sobre o futuro dessa empresa. E na outra ponta, que seria a Embraer Empresas, só que o principal projeto militar do Brasil, que é o cargueiro KC-390, vai ser construído por uma terceira empresa, uma joint venture, quer dizer, uma empresa diferenciada, certo? Que vai ser controlada por essa nova empresa Boeing/Embraer, ou seja, Boeing do Brasil. Então, um projeto que foi arquitetado pelos militares brasileiros, pela FAB, que foi estudado, desenvolvido, junto com engenheiros brasileiros, que é o nosso grande trunfo comercial na área militar, esse avião, um avião cargueiro, que substitui os antigos Hércules, né? Todo mundo que assistiu aquele filme Hércules 32 sabe do que eu estou falando, aquele grande avião cargueiro que foi vendido no mundo inteiro pela Lockheed, certo? Que hoje também é controlada pela Boeing, que está completamente antiquado, vai ser substituído por esse KC-390, projeto brasileiro de engenheiros brasileiros e desenvolvido com recursos da aeronáutica. Portanto, se são recursos da aeronáutica, são recursos do governo brasileiro. Então nós pagamos o desenvolvimento desse avião, o avião está sendo testado, está bem, está funcionando, e agora na hora de vender, o que acontece? A Boeing fala, não,
esse aqui nós vamos controlar. E tirou esse avião da Embraer Defesa. Então, gente, é uma coisa assim lastimável. E o que é mais lastimável ainda é a gente ver que os militares da FAB não estão falando nada em relação a isso. Estão deixando passar batido. Então a Embraer Defesa que vai sobrar, vai ficar lá fazendo o chamado Super Tucano, que são os pequenos aviões de caça, desenvolver um projeto com a Saab, que é o dos caça F5, FX, aliás, os FX, que estão lá e que ninguém sabe o que vai acontecer nessa nova perspectiva, porque nós não sabemos se os suecos vão estar de acordo em transferir tecnologia. Provavelmente não vai ter mais transferência de tecnologia alguma, os aviões vão ser simplesmente montados no Brasil e construídos as suas partes estratégicas lá na Suécia. E aqui vai ter uma empresa de montagem. Então, a nossa Embraer, que foi construída ao longo dos últimos 60 anos com recursos do povo brasileiro, está sendo entregue aos Estados Unidos através da Boeing. Essa é a verdade, não tem nem papas na língua para falar isso, certo? Entregaram a maior empresa de tecnologia brasileira. E daqui a alguns anos, essa empresa poderá ser transferida totalmente para os Estados Unidos, porque no contrato fala que após 10 anos, a Embraer poderá vender os 20% de ação que sobrou com ela. Então ela pode vender para a Boeing vai ser dona de 100% e leva tudo embora para os Estados Unidos. Isso se for respeitado o contrato, porque nós estamos vendo que não se respeita contrato algum. E se vocês repararem, houve uma outra denúncia que saiu no jornal essa semana. 10 executivos da Embraer foram condenados por pagar propina lá na República Dominicana para vender aviões. Então, liga uma coisa com outra. Quem é que descobriu que eles pagaram propina? Foi, evidentemente, a CIA, né? Foi, evidentemente, a polícia americana, certo? E isso resulta o quê? Numa pressão para que a Embraer tenha os mercados fechados, a Embraer atual, a Embraer nacional, tenha os mercados fechados e sanções sobre os executivos. Até agora, não divulgaram sequer o nome dos executivos. Nós nem sabemos quem são, nós nem sabemos o que aconteceu, mas eles foram condenados. Onde eles vão cumprir pena? Quanto é a pena deles? Ninguém sabe. Então, minha gente, isso tudo é uma grande armação, estão nos levando embora com a ajuda do governo Temer e com a ajuda do governo Bolsonaro, que já falou publicamente que deu aval a essa maracutaia, estão nos levando embora a nossa maior empresa de tecnologia, que só perde para a Petrobras. Mas eles vão querer mexer na Petrobras também, eles vão querer desmontar a Petrobras também. Por isso que nós do PT já dissemos, vamos resistir aqui, vamos lutar para preservar o nosso patrimônio, o nosso conhecimento, os nossos empregos. Um grande abraço a vocês e vamos para a luta.